A palavra de Cristo nos desafia a sermos intimamente reconciliados a ponto de unificar o que dizemos e aquilo que somos. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 33 ao 37. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos convida a refletir sobre algo aparentemente simples, mas profundamente revolucionário. A veracidade da palavra é isso que Jesus nos convida a refletir. Jesus nos diz: ouvistes também que foi dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que passa disso vem do maligno. São Mateus capítulo 5, versículos 33 e versículo 37. No mundo em que as palavras são lançadas ao vento, promessas são feitas e desfeitas com facilidade, e a verdade parece algo relativo nesse mundo, essa palavra de Jesus hoje nos reconduz ao essencial, a unidade entre palavra e vida. O verbo grego usado aqui para falar é laleo, que remete não apenas à articulação de palavras, mas ao ato de tornar-se audível, visível, confiável a palavra que se escuta, ou a palavra que se fala. Jesus propõe que nossa palavra seja simples, íntegra e coerente, sem a necessidade de juramentos, porque já está enraizada na verdade. É por isso que Jesus afirma que o que vem além disso procede do maligno. Em grego, ektou ponerou, onde poneros não é apenas mal, mas o malicioso, o enganador, aquilo que distorce. Então, o que vem além disso procede do maligno. Juramentos excessivos escondem uma desconfiança fundamental, quer dizer, mostram que a palavra perdeu sua força, sua credibilidade. Mas no reino de Deus a palavra deve voltar a ser uma expressão visível de uma alma reconciliada. Aqui a proposta de Jesus não é apenas ética, é espiritual e existencial. Ele quer que vivamos reconciliados interiormente, de modo que nossa linguagem seja fruto de uma verdade habitada, não apenas dita. A palavra de Cristo nos desafia a sermos intimamente reconciliados, a ponto de unificar o que dizemos e aquilo que nós somos. Esse é o caminho da integração interior, que é o oposto da duplicidade e da fragmentação do coração. O apóstolo São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, oferece uma chave poderosa para essa leitura. Em nome de Cristo, nós somos embaixadores. Por nosso intermédio, é o próprio Deus que exorta. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. A palavra grega para embaixador é presbeuo. É um termo que carrega o sentido de representar alguém com autoridade, agir em seu nome. Quer dizer, o cristão então não fala apenas por si, ele fala em nome de Cristo, ele se torna canal da reconciliação que vem de Deus. E São Paulo, ele continua com uma súplica comovente: deixai-vos reconciliar com Deus. Deixai-vos reconciliar com Deus. O verbo katalasso, que significa reconciliar, não só traz esse conceito, mas troca a hostilidade pela comunhão. Então se trata, pois, de um movimento profundo que atinge a raiz dos nossos afetos, das nossas intenções e, por isso, também da nossa palavra. A boca fala daquilo que o coração está cheio. São Mateus, capítulo 12, versículo 34. A tradição patrística, os padres da igreja reconheceram com vigor o valor sagrado da palavra humana.
Em alguns textos que citam São João Crisóstomo, se lê que a língua é pequena, mas pode se tornar o instrumento da graça ou do inferno. Que ela seja usada apenas para a verdade e será uma extensão da palavra divina. E em algumas obras de Santo Agostinho, ele advertia que é preferível se calar em verdade do que falar em mentira. A coerência entre palavra e vida não é uma questão apenas de honestidade social, mas de verdadeiro testemunho do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, como embaixadores de Cristo, a nossa linguagem no mundo deve ser como a dele, clara, direta, confiável. A Santa Igreja, no Catecismo, ao tratar do 8º mandamento, ele recorda que o respeito pela reputação e a honra das pessoas proíbe toda atitude, toda palavra suscetível de lhes causar injusto prejuízo. E mais ainda, a verdade como retidão da linguagem humana é chamada de veracidade, de sinceridade ou franqueza. Mas para que o nosso sim seja verdadeiro, não basta nós termos boa intenção. É preciso um coração transformado. O mesmo São Paulo afirma: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. A novidade que Cristo traz não é só externa, mas interna. É uma renovação do coração, da qual brota uma palavra nova, pacificada, fecunda, e essa unidade entre coração e palavra é de fato o caminho da liberdade interior. Quantas vezes os nossos sims e nãos são manipulados pelo medo, pela necessidade de agradar, pela insegurança. Jesus, ao pedir que o nosso sim seja sim, nos convida a um posicionamento autêntico, liberto de disfarces, de cálculos. Isso só é possível para quem vive reconciliado com Deus e, portanto, reconciliado consigo mesmo. E essa coerência nasce do silêncio interior, da escuta da palavra, da oração. A linguagem que salva, meus irmãos e minhas irmãs, é aquela que nasce da verdade do ser. Portanto, nós precisamos compreender que nossa palavra precisa refletir a paz que habita em nosso coração. E ainda mais, e se ainda não há paz, que ao menos sejamos humildes para reconhecê-lo. Pois até o silêncio sincero é mais verdadeiro que o discurso duplicado. Que o Senhor purifique nossos lábios, como fez com Isaías no capítulo 6, versículo 7 da sua profecia, e que o Senhor nos dê um coração unificado para que em tudo possamos dizer como Maria: faça-se em mim segundo a tua palavra. E que cada sim e que cada não nos sejam ecos da fidelidade de Deus. E que os nossos sims e os nossos nãos se tornem ecos da fidelidade de Deus, que jamais mente. Um santo sábado para você e sua família. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e misericórdia.